Por falar em serviços prestados, olha, é bom a gente dar uma olhada, né, no retrovisor da vida e enxergar um trabalho de 8 anos e meio que já fez história e que agora chega na centésima edição. Centésima edição. Estou falando de uma edição especial, centésimo boletim do trabalho que é realizado aqui em Santa Maria há 8 anos e meio, desde maio de 2006. O curso de Economia do Centro Universitário Franciscano vem divulgando o índice do custo de vida em Santa Maria. E hoje, então, está acontecendo o lançamento do boletim número 100. Para falar sobre esses estudos e o que mudou nesse tempo na cidade, vou conversar agora com o professor de Economia e também responsável pelo índice, né? Índice do custo de vida em Santa Maria, professor Matheus Froza. Boa tarde, professor. Boa tarde, Vicente. Agradecer mais uma vez a oportunidade aqui na TV Santa Maria. Professor, nesses 8 anos e meio e nesse acompanhamento feito, né, de forma científica, o que mudou na economia de Santa Maria, no perfil do consumidor, nos produtos pesquisados? Enfim, o que dá para resumir fruto desse trabalho, professor? São 8 anos e meio de trabalho ininterruptos, né? A gente faz o trabalho durante 12 meses no ano. A equipe é composta por 10 bolsistas, né? E bolsistas não somente da economia, mas do jornalismo, da farmácia, da nutrição, da administração. Então é um trabalho de extensão institucional em termos da Unifra. E até hoje eu vinha dizendo que esse trabalho não é um trabalho mais da instituição Unifra ou do curso de Economia. Como o seu próprio nome diz, ele é um trabalho de Santa Maria já, e que presta esse tipo de informação para a cidade. E se eu levar em consideração, lá em 2006 para 2014, mostra uma série de realidades. Mas a primeira que eu costumo dizer é o seguinte: os preços foram reajustados? Foram, em excesso. Exemplo clássico disso, fica bem claro o setor habitacional na cidade. Fica claro, não só o aumento do CUB, mas também como o aumento do aluguel do apartamento de 1 quarto. Nós pegamos 3 regiões da cidade, Bairro Rosário, Centro e Camobi. Então, a suba foi muito significativa em relação a isso. Em termos de alimentação, o que chama atenção não são os bens, vamos dizer, ditos considerados caros, mas sim os bens básicos, tipo carne moída de segunda. Um exemplo, foi um dos que mais pesou. O leite, o queijo tipo lanche, são itens básicos que tu consome diariamente. Depois vem a massa. Então são itens que teve um reajuste muito considerável. E se eu levar em consideração ao salário mínimo, o salário mínimo lá em 2006 custava R$ 324. Ok. Só que esses preços foram reajustados muito acima do salário mínimo. Nós trouxermos para o dia de hoje, o salário mínimo está R$ 728, salário mínimo, e lá, 328 lá atrás, que é 106% de aumento, esses preços foram reajustados 180% até 200% acima. Então isso mostra claramente a perda de poder aquisitivo. Isso mostra, apesar que a renda da população de um modo geral aumentou, sim, ela aumentou, mas ao mesmo tempo, eu estou perdendo poder aquisitivo. E principalmente nesses bens que eu consumo diariamente e que afeta principalmente a população de baixa renda, que é o guisado, a carne moída de segunda, que é a massa, que é o queijo e até a erva mate. Que eu não consigo, que eu não consigo fugir desse consumo. Eu não tenho muita solução. Se eu não consumir a carne moída, o que eu vou consumir? Sardinha? Talvez. Salsicha? Talvez. Então isso mostra claramente. Nos bens de maior poder aquisitivo, a variação realmente ela é pouca. No preço do automóvel, no combustível, ok, beleza, na picanha, a variação é pouca variação. Isso variou pouco. Alguns serviços, isso variou pouco. Mas o bem que tu consome diariamente, a variação foi exorbitante. Da mesma forma que a partir do momento que a educação passou a ser vista como um investimento, que hoje então a população, a classe média baixa, começou a colocar os filhos em escola particular, o que isso ocasionou? Que os preços das escolas particulares da cidade e de creches aumentou também acima da inflação. Ocorreu esse efeito, porque eu tinha uma população até então que não se preocupava com isso, e agora começou a se preocupar. Da mesma forma, se eu pegar a análise do boletim, o preço do carro, em todo esse período, subiu
35%. É pouco? Sim, é pouco, pelas medidas que o governo adotou em relação ao IPI. Mas se tu pegar a lavagem e a mão de obra, subiram quase 200%, que são serviços que estão agregados a isso, ao automóvel. Estão agregados a isso, a mão de obra e a lavagem. Então, são alguns itens que a gente está demonstrando nesse boletim número 100, já está acessível para a comunidade através do site da instituição. Então, isso fica bem claro que eu posso acompanhar essa variação de preços. Olha só, fiquei fazendo aqui algumas anotações, professor, e elencando alguns componentes, alguns itens, né, que fazem parte da nossa rotina, né, das nossas necessidades básicas. E aí para pessoas de todas as faixas econômicas, né? Tipo moradia. Moradia, alimentação, vestuário, saúde, lazer, tem lazer, né? Claro. Educação. E se eu pegar em lazer, uma outra dado interessante, a cerveja custava lá em 2006 em torno de R$3. Hoje bate entre 8 e 9. Que impacta diretamente até no lazer. Pois é um item. Onde é que a vida ficou mais cara nesses últimos 8 anos e meio que o índice vem acompanhando? Sim. Ficou mais caro e mais pesado, que eu digo assim. Tu consome o teu orçamento, principalmente em termos da alimentação. Então, para ficar bem mais simples, para quem não está assistindo agora, a cada R$100 do seu salário, R$70 tu acaba gastando com alimentação. E aqui eu falo, a alimentação é o supermercado, é a cerveja, tudo que está no supermercado. Sim. Por limpeza, a carne. A cada R$100 que tu consome, R$70 tu está consumindo direta ou indiretamente com a alimentação. Por isso, as gerações que é a minha geração, que está acima dos 30 anos, que foi criada com dispensa em casa, em visualizar a dispensa, isso já não é mais possível, eu acho. Eu tenho que comprar a compra, ela semanalmente, para tentar fugir desses aumentos dos preços, que eles ocorrem por semanas, esses preços estão sendo reajustados. Antigamente era um mês, inteiro. Agora é por semana. Então, tu compra semanalmente e sempre se acostumar a fazer escolhas. Eu acho que fazer escolhas é o fundamental para conseguir chegar numa economia mais próxima do acessível. Vejam só, né? Eu gosto muito quando a gente pode analisar conteúdos. E aprender, né? Aprender. Claro. Né? Dispensa hoje, né? O professor fez esta referência, claro, todas as casas tinham, era obrigatório, né? a presença da tradicional dispensa. Para quê? Para colocar ali exatamente os produtos que eram comprados em grande quantidade. Hoje a dispensa está dispensável. Até o freezer, raramente eu tenho freezer, eu já teria a geladeira com o freezer. Antes eu tinha o freezer em função que eu tinha que armazenar carne. Isso. Então hoje mudou realmente o comportamento. Isso fica bem claro. Professor, a questão da inflação, que é uma linguagem que todo mundo entende, né? E tantas vezes se discute, tem inflação, não tem inflação, inflação aumentou, não aumentou. O que mudou? Né? Para que lado foi? Qual é o tamanho que a inflação assumiu nesses últimos 8 anos e meio? A gente trabalhou com um número, na verdade, o quanto que ela pesou no teu orçamento. Eu acho que o teu salário mínimo, o teu dinheiro que tu recebe em contra-cheque, com a inflação, em toda essa análise, ela chegou a 30% do teu orçamento. 30% ela corroeu nesse período, que não acompanhou o reajuste de preços. 30%. Isso é um bom número, tanto é que é um número que todos os presidenciáveis, qualquer campanha eleitoral, a pauta inflação, a pauta juros, a pauta geração de emprego, sempre ela é coerente. Ela vira e mexe e isso volta a ser discutida. Por quê? Pela importância e como isso afeta. Pois é. São 3 variáveis que nos afetam: juros, inflação e emprego. Juros, inflação e emprego. Estão diretamente relacionadas. Professor, o que mais o índice, né? Ofereceu, pode ser destacado? Pode ser destacado também. Outro dado importante, chegamos ao boletim número 100, com credibilidade da comunidade e da imprensa de Santa Maria, que nos valoriza muito essa divulgação. É um projeto que dá, vamos dizer assim, praticidade. Nós saímos do meio acadêmico para a população em geral. E também nós anunciamos, fica aqui, o curso de economia da Unifra, junto com a instituição, nós estaremos atualizando o Santa Maria em dados, através da ADESM, uma parceria que já está consolidada. Vamos começar esse trabalho já no próximo mês, atualizando os dados de Santa Maria.
Porque a gente continua e falamos hoje e continuamos ratificando que a partir dos dados que eu consigo planejar. Sim. Seja a alimentação, seja o município. Então, o índice do custo de vida também está absorvendo essa visão para a comunidade. A partir do mês que estaremos atualizando o site do Santa Maria em dados e mostrando lá fielmente um diagnóstico da cidade para aquele que empresário vem investir aqui, ele vai saber o que está acontecendo na cidade. Quantas indústrias, quantas escolas, quantos alunos, quantos diplomados e o que a cidade tem para oferecer. Professor, é possível, uma coisa vai puxando a outra e a curiosidade vai aumentando cada vez mais, né? Algum produto característico, tradicional, alguns ao longo desses 8 anos e meio foram substituídos em função da inflação, em função da sua alta, assim, tipo feijão trocado por lentilha, tomate não sei porquê. Eu acho que na alimentação dificilmente a gente consegue fazer essas trocas. Eu acho que quem toma erva mate não vai deixar de tomar erva mate. Que nem a questão do preço do cigarro, quem fuma não vai, talvez a gente vai coibir o fumo futuro, mas o presente a gente não vai coibir. Isso fica bem claro. O cigarro saiu de R$ 2,30 para R$ 7,00 e isso não ocorreu. Mas fica comum isso aí na questão dos eletrodomésticos, fica bem claro. A gente mudou o nosso comportamento em relação a adquirir coisas novas. Porque mudou, a questão do celular hoje pesa muito mais, a questão da televisão hoje pesa muito mais, adquirir a televisão. E a questão, eu acho que o grande bem, eu acho que ele está homogêneo em todas as casas, que é o ar-condicionado. Então ele é visível desde a classe da baixa renda até a alta renda. Esse ar-condicionado ele é visível. Hoje o símbolo de status, e mostra bem no boletim isso aí, é o celular e o ar-condicionado. E quem tinha um ar-condicionado, agora tem 2 ar-condicionados. Quem tinha um celular, agora tem 2 celulares. Isso mostra claramente também, ao ponto que os preços estão reajustados, também mostra um padrão de renda também elevado. Muito interessante, muito interessante. Bem, professor, dentro do que foi levantado ao longo desses 8 anos e meio, mas eu quero aproveitar para fazer uma pergunta em cima do que pode vir. Sim. Né? O senhor falou há pouco no momento eleitoral que estamos vivendo, no embate eleitoral, né? E eu até tenho dito sempre pela legislação eleitoral que é muito rigorosa com veículos não deveria ser até, acho que o momento era de debate agora. Pois é. Não de concessões. Mas veículos de mídia eletrônica. São muito policiados, não pelo juiz, não pelo promotor, mas por quem fez a lei. Claro. Porque promotor, juiz são cumpridores da lei, a questão é quem fez a lei. Essa é uma outra discussão. Então a gente fica sempre muito limitado nesse debate. Mas o debate está aí através dos candidatos. O que se tem dito, e essa é a pergunta final que eu quero fazer, é que a economia está represada. O que pode acontecer depois das eleições, independente de quem vencer, na retomada da rotina normal do país? Eu acho que independente de quem vencer a eleição, independente de ter ou não ter segundo turno, isso é irrelevante. Em termos econômicos, nós temos uma certeza, que esse modelo baseado no consumo, em abrir as torneiras do crédito, não está mais certo. Esse modelo de diminuir IPI para vender carro, para vender fogão, geladeira, não dá mais certo. Então o governo que entrar vai ter que fazer cortes no orçamento. Cortes. Vai ter que mexer na política fiscal, não mais na política monetária, mexer na política fiscal. Ver a estrutura de impostos. Eu não tenho que já abastecer o consumo. Eu posso mexer lá, fazer reforma tributária, mexer nas folhas de pagamento novamente, talvez seja, diminuir os encargos trabalhistas, talvez, e mexer na previdência. Eu vou ter que cobrir esse rombo. E a única forma de cobrir o rombo é arrecadando mais. E a arrecadação vai vir como? Através de impostos. Ou da unificação desses impostos. Eu vou ter que achar uma solução. Provavelmente, o governo que vem assumir, seja ele em nível de Estado, seja ele em nível federal, ele vai ter que fazer concessões. Serão 6 meses, provavelmente 6 meses a 8 meses de concessões. Mas ressalto, quando o governo faz concessões, ao mesmo tempo abrem-se oportunidades. Porque na baixa que nós investimos, na baixa que o empreendedor aparece. Não, é muito fácil ser empreendedor quando o banco está dando dinheiro. E agora, ir na baixa, quando tem restrição de crédito, não é a hora de vislumbrar oportunidades? Também. Então a gente vive naquela faca de 2 gumes, assim, para que lados penderemos, mas que vai ser um período de concessão, com certeza vai ser.